Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de novembro de 2021. Essa semana, Dias Toffoli, magistrado do STF, declarou que o Brasil vive um semipresidencialismo no qual o STF exerce as funções de poder moderador. Você sabe o que é semipresidencialismo? Já ouviu falar da função do poder moderador nas constituições e no ordenamento jurídico legal do Brasil? Pois é, essa história está cheirando a golpe branco. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Finalmente, lembro que também tenho um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo, e que se inscrevendo nos meus canais do Telegram e da cos.tv, você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Todos os dias, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político ao vivo no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Acompanhe-me lá também. Muito bem, gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: toda vez na história recente do Brasil em que a discussão sobre parlamentarismo foi introduzida no debate político, à exceção do debate sobre a Constituição de 88, foi na tentativa de dar golpe branco, ou seja, de retirar poderes de presidentes da República que desgostavam ao establishment, ao sistema político, a cúpula do poder de verdade na sociedade brasileira. Na Constituição de 88, houve um debate visando transformar o Brasil num país parlamentarista. Quais as características que diferenciam o parlamentarismo do presidencialismo? Essencialmente, há várias diferenças, mas a principal delas é que, de fato, o poder executivo sai de dentro do parlamento. Os países parlamentaristas monárquicos, portanto, eles têm, em geral, um rei, uma rainha, que exercem uma função simbólica de representação do Estado, eventualmente atuam na diplomacia, nas relações internacionais, fazem uma espécie de vitrine institucional da nação. Quem governa é o parlamento e o gabinete do primeiro-ministro sai de dentro do parlamento. Quem faz a maioria no parlamento, quem elege a bancada majoritária no parlamento, faz o primeiro-ministro, que é, então, aquele chefe de governo. É ao primeiro-ministro que caberá as questões da gestão política e administrativa do governo, ao passo que o rei ou a rainha, nas monarquias constitucionais, será representante institucional do Estado apenas. Na França, como aconteceu a degola do rei, criou-se um sistema próximo disso do que aqui no Brasil está sendo chamado de semipresidencialismo. O parlamentarismo nasce na Inglaterra revolucionária, a Revolução Gloriosa, tira os poderes da monarquia, mas os ingleses são muito comportados, muito educados, negociaram uma solução em que a aristocracia manteve as suas propriedades, a monarquia manteve o papel de representante simbólico do Estado, mas perdeu os poderes. Daí a frase: o rei reina, mas não governa. Na França, como eu disse, degolaram o rei e criaram então um presidencialismo com primeiro-ministro. É algo próximo dessa ideia de semipresidencialismo que tem sido falada no Brasil. O presidente da República na França tem poderes, mais poderes do que um rei nas monarquias constitucionais, mas quem governa, exerce a gestão diária política do governo é o primeiro-ministro. O presidente da República na França, então, tem mais poderes do que apenas a representação simbólica, atua, de fato, uma espécie de papel moderador dos conflitos.
Vou citar para vocês um exemplo recente no qual um monarca exerceu a função de papel moderador. Aconteceu na Espanha, poucos anos atrás, logo depois que acabou a ditadura de Francisco Franco. Foi no século XX, época em que aconteceram vários regimes fascistas ou nazistas na Europa, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e o franquismo na Espanha era um regime, digamos assim, co-irmão dessas ideologias mais radicais. E os espanhóis então decidiram evoluir para a democracia. O que aconteceu lá? Um tenente-coronel chamado Tenente-Coronel Terreiro Molina. Se vocês quiserem se aprofundar no conhecimento desse fato, entrem aí no Google, façam uma pesquisa, vocês vão encontrar. O cara se rebelou contra o sistema, contra os arranjos institucionais que estavam acontecendo ali, pegou a sua tropa, invadiu o parlamento com a intenção de dar um golpe de Estado, assumir o poder, fazendo com que retrocedesse o pacto de instauração da democracia na Espanha. Estava lá o cara de pistola na mão, na tribuna do parlamento, quando o rei Juan Carlos levanta o telefone, chama o tenente-coronel do telefone e ordena que ele se renda, que ele se entregue, e foi isso que ele fez. Obedeceu ao rei, se entregou, foi preso e a Espanha terminou evoluindo para a democracia. É uma atitude que representa basicamente as funções de um poder moderador num arranjo institucional determinado. Mas a Espanha é uma monarquia constitucional e o rei intercedeu diante de uma situação de conflito político no âmbito da sociedade, do sistema político, um militar rebelado intercedeu, pacificou e garantiu a transição da Espanha para a democracia. No Brasil, a Constituição de 1824 previa um poder moderador. O Brasil, então, tinha 4 poderes. E o 4º poder era representado pelo imperador, que tinha esta função de interceder nos conflitos do sistema político, social, econômico do Brasil Império para pacificar, resolver, dar a última palavra quando o pessoal não se entendia aqui embaixo no território dos súditos do imperador. Essa função desapareceu nas constituições brasileiras posteriores, mas dizem os historiadores, os cientistas sociais, os estudiosos da história do Brasil, que informalmente coube ao exército brasileiro exercer esta função de poder moderador. A instauração da República abre o período de uma série de golpes que vão acontecer ao longo da história do Brasil. O último deles foi em 1964, no qual, em tese, o exército intercedia na política brasileira para dirimir conflitos. No caso de 64, a esquerda estava armada, querendo implantar uma ditadura comunista no Brasil. Havia um impasse paralisante no parlamento, o presidente da República não conseguia governar, porque o parlamento estava fragmentado numa série de pequenos partidos, as minorias tinham poder de veto e o governo não conseguia aprovar nada. Então havia 2 ameaças à estabilidade institucional, uma era a ameaça dos comunistas armados, a outra era a incapacidade do sistema político permitir o governo governar. Os militares interviram, pacificaram, tivemos ali 20 anos de regime militar e voltamos a viver um período democrático que é esse que nós conhecemos. Durante um longo período da história do Brasil, então, todas as vezes em que o sistema político entrava em conflito, em impasse paralisante, eram os militares que intercediam para resolver de cima para baixo, em geral impondo à força uma solução. O papel moderador, então, era atribuído, ainda que informalmente, aos militares. Pois bem, com a Constituição de 88, esse debate desapareceu. Mas o que aconteceu com a Constituição de 88? Estava previsto pelos constituintes de 88 que o Brasil, depois de promulgada a Constituição, seria um regime parlamentarista. Então, todo o ordenamento político previsto na Constituição de 88 foi elaborado para que o Brasil, após a promulgação da Constituição, virasse um país parlamentarista.
E o que aconteceu? Havia lá um dispositivo, um plebiscito, que teria que submeter o povo à aprovação do parlamentarismo que os constituintes incrustaram na lei. E o povo votou contra. Brizola fez a campanha contra o parlamentarismo, convencendo o povo de que entregar o poder ao parlamento seria usurpar os poderes do presidente da República e que quem governaria seriam os políticos. Traduzindo para o atual momento, praticamente instituir um regime parlamentarista ou semipresidencialista de fato no Brasil significa entregar poderes quase totais ao parlamento, entre aspas, ao Centrão, porque é o Centrão que comanda os destinos do Congresso brasileiro. Semipresidencialismo, então, é um sistema no qual o presidente da República perde ainda mais os poderes que, em tese, teria ou deveria ter. No Brasil, por obra e graça desse conflito entre a Constituição de 88 e a vontade do povo que em plebiscito recusou o parlamentarismo, nós temos um presidencialismo no qual o parlamento tem excesso de poder. Então, no parlamentarismo, o poder está na mão do legislativo, no presidencialismo, ainda que tendo que submeter certas decisões ao aval do legislativo, é o presidente da República quem detém o poder. O parlamento, portanto, sob as circunstâncias em que nós nos encontramos no Brasil, sempre foi um elemento de contenção dos poderes do presidente da República. Ele tem muito mais poderes do que em qualquer outro regime presidencialista no Brasil. Já tem. Basta ver o que aconteceu ao longo dos governos de 1988 para cá, da promulgação da Constituição de 88. Aliás, antes, o próprio governo Sarney já era um governo refém do Centrão e do Parlamento. Aliás, o termo Centrão nasce no governo Sarney, na época em que se preparou e se promulgou a Constituição de 88. Portanto, o sistema presidencialista brasileiro já é um sistema semipresidencialista no qual o presidente da República tem muito poucos poderes, depende completamente do parlamento para governar, razão pela qual Sarney loteou o seu governo, Fernando Henrique Cardoso loteou o seu governo, Lula loteou o seu governo, Collor não loteou o seu governo e foi derrubado, Dilma Rousseff, principalmente no segundo mandato, não loteou o seu governo e foi derrubada. Esta é que é a situação, e no governo do presidente Bolsonaro nós temos duas situações. Um primeiro momento no qual o presidente governa trombando de frente com o establishment, trombando de frente com o parlamento, e um segundo momento quando ele se aproxima do Centrão e vai constituir maioria para governar na situação na qual nós nos encontramos. Atribuir ao STF a função de poder moderador é um engodo, é apenas um lero-lero, um discurso que está inventando Dias Toffoli como juiz do STF para justificar o fato de que o STF está extrapolando os seus poderes para impedir o governo de governar e em inúmeras oportunidades para impedir o parlamento de legislar. Essa é que é a verdade dos fatos e tudo indica que o senhor Dias Toffoli está propondo, e ele não está sozinho, esse papo de semipresidencialismo veio à tona na política brasileira, na pauta da mídia, por iniciativa de juízes do STF, Gilmar Mendes é um protagonista desse debate também, para impedir o presidente Bolsonaro de governar. Concretamente, acho eu que eles estão querendo mexer na Constituição para tirar ainda mais poderes do presidente da República e para incrustar lá no texto da Constituição este tal de poder moderador do STF, como se a justiça, que é um poder que não é eleito por ninguém, tivesse os poderes divinos autoatribuídos de arbitrar conflitos em nome do quê? Da democracia, o que não é. Certamente em nome dos interesses do establishment, do controle do poder pelos donos do poder de fato e de sempre no Brasil.
O bom sinal do surgimento desse debate é que esses caras, pelo jeito, estão com medo da reeleição do presidente Bolsonaro e estão inventando essa conversa para impedir o presidente de governar caso ele seja reeleito. Essa é que é a verdade. A minha análise de hoje era essa. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando. Logo após a vinheta, abre o Pix do seu banco aí e pinga um trocadinho aqui no canal. A sua doação é muito importante para preservar a isenção e a independência das análises e informações que eu transmito aqui diariamente. Até amanhã.